A Mara Maravilha falou mais uma vez a respeito do fato dela não ter sido chamada para o Criança Esperança. E ela sugeriu que isso foi motivado por conta de preconceito, falando que ela tem sangue indígena. Bom, abre aspas para a postagem da Mara. Até a Barbie mudou. Mais uma vez tentam me apagar da história, mas normal quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena, né? Meu avô era indígena, diz ela. Nordestina, que nunca deveria ter entrado na TV. Quantas crianças, meninas ou mulheres nordestinas como eu, não são convidadas para festas e para selfies? Por fim, Mara ainda afirmou que estão tentando apagar sua história. Abre aspas. Nada contra 3 amigas se unirem para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de reunião das 3 maiores apresentadoras infantis da mesma geração. Isso não pode. Desse lugar que tentam me tirar, a história não me deixa sair, disse a Mara, muito amargurada, mas muito sentida aí com a presença das 3 no palco do Criança Esperança. Volto a dizer, e eu já falei isso no Link Podcast, já falei isso no UOL e vou falar agora aqui também no Bora Comentar. A Mara plantou o lugar que ela está. A Mara é responsável por tudo isso que acontece com ela. Não adianta atribuir a culpa apenas para Xuxa, Eliana e Angélica terem se unido nessa ação que fez com que esse grupo de WhatsApp, que foi o início de toda a treta, né, tivesse surgido. Volto a dizer, para quem não sabe, as 3 fizeram uma campanha no ano de 2019, 2018 e criaram esse grupo para poder falar sobre essa campanha, certo? E depois que a campanha acabou, não desfizeram esse grupo. O grupo foi criado com as 3 e a Mara não foi chamada, certo? E talvez isso tenha incomodado ela. E também não tem ninguém querendo apagar a história da Mara como ela escreve no texto dela, porque história não se apaga. História existe, tá lá e ninguém pode mexer. Quem de fato tem culpa para ela não ter sido chamada para o Criança Esperança é a própria Mara. E ela precisa entender isso. Não tem ninguém querendo anular a presença que ela teve na década de 80, 90, 2000 na condução de programas infantis. Quem foi responsável por apagar, talvez, a trajetória dela e a história dela hoje foi a própria Mara. O que a Mara faz na televisão brasileira hoje de relevante? Nada. Ela não faz absolutamente nada para se manter relevante e se manter em destaque na televisão brasileira. Eu preciso lembrar você que a Mara foi demitida do SBT justamente porque não dava para deixar ela no ar sem que ela falasse absurdos ali e fizesse com que a audiência se espantasse e as notícias se voltassem contra o principal programa de fofocas da emissora, que é o Fofocalizando. Portanto, a saída da Mara é consequência da própria Mara, é consequência das coisas que ela fala. E ela deixou de escrever a própria história para ficar vivendo a história de outras 3 apresentadoras, de outras 3 mulheres que seguiram uma trajetória totalmente diferente em comparação com a trajetória que ela escolheu seguir. A culpa é da Mara, a culpa sempre vai ser da Mara, enquanto ela não entender que ela também erra, que ela não é imperfeita, que ela não é perfeita, pelo contrário, ela é imperfeita, assim como eu, assim como você, assim como qualquer pessoa que tá o tempo inteiro aqui na internet falando a respeito de diversos assuntos. Todos nós estamos suscetíveis a cometer erros e é isso que a Mara não consegue perceber nela. Ela não vê quando ela erra, ela não percebe quando ela tá equivocada e para ela todas as outras pessoas são as erradas. Ela sempre tá certa. E é esse o problema. O fato dela não se enxergar fez a Mara estar onde ela está hoje, que é fora do ar e se escorando na história de 3 mulheres muito bem sucedidas. É o que eu acho. E você acha o quê? Comente.